Amém. Uma boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. E eu creio que Deus vai falar algo grandioso com você através dessa palavra. Eu creio que Deus tem algo especial para você através dessa palavra. Eu creio que Deus está trazendo e te projetando para algo novo através dessa palavra. E como todas as vezes quando eu pego esse microfone, eu falo uma frase, eu faço uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você mais uma vez essa noite. Por mais que você não esteja aqui presente, por mais que você esteja aí na sua casa, eu quero te fazer essa pergunta. Você está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus Cristo? Essa é a pergunta que eu sempre faço e eu sempre dou um porquê de nós estarmos felizes com Jesus. E eu quero te trazer hoje mais um porquê de estar feliz com Jesus. O que Deus tem para nós nesses últimos dias? O que Deus tem para nós nesse tempo? O que Deus tem feito através de nós? O que Ele vai fazer através de nós nesses tempos, nesses dias? Sabe, a gente tem vivido dias de muita dificuldade. A gente tem vivido dias de crise, dias de uma pandemia que tem assolado o mundo todo. Algo que tem levado tristeza, algo que tem levado profunda dor para muita gente. Algo que tem feito muita gente chorar por essa doença. E nós como igreja precisamos nos posicionar quanto a isso. Nós como igreja precisamos mostrar quem nós somos. O poder que Deus deu para nós através disso. Sabe, nesses dias que a gente tem passado de quarentena, eu creio que cada um dentro da sua casa, cada um obedecendo aquilo que os direcionamentos que temos recebido. E eu tenho recebido diversas mensagens no meu celular. E todas sobre coronavírus. Meu celular, se você abrir meu celular, o que você mais vai ouvir falar é sobre o coronavírus. E uma das mensagens que eu recebi nessa semana de um amigo meu foi o seguinte: Mateus, você acha que o coronavírus tem algo a ver com Satanás? Você acha que isso é um levante de Satanás contra a igreja do Senhor? E eu fiquei muito tempo pensativo e pensando nessa mensagem que eu recebi. Isso me deixou perplexo por alguns momentos, por alguns dias. E eu pensando, Deus me levou a refletir sobre um texto da Bíblia, onde fala que Jesus diz assim: Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é as três principais funções de Satanás enquanto ele está aqui na terra. Ele veio para roubar, matar e destruir. Sabe, isso me levou a uma reflexão. Se isso está roubando a alegria da igreja, a alegria do povo, se isso está matando pessoas, se isso está destruindo nações, está destruindo famílias, está destruindo pessoas, com certeza isso é algo, tem algum dedo de Satanás quanto a isso. Com certeza tem algo ligado a ele nisso. Sabe, a gente não pode deixar isso de lado. Eu sou um cara que eu não costumo espiritualizar demais as coisas. Porém, eu vejo Deus em tudo. Em tudo eu vejo Deus agindo. Em todas as maneiras eu vejo Deus trabalhando. Em todas as maneiras a gente tem que estar ligado. Tudo tem uma ligação. Tudo que a gente vive aqui, hoje, no mundo espiritual, tem uma ligação com o mundo natural. Tudo que a gente vive, cada passo que a gente está, o mundo espiritual tem algo ligado. Tudo que a gente vai fazer, principalmente como igreja, Satanás está tentando destruir, Satanás está tentando se levantar de algum jeito para destruir nós como igreja. E eu tenho visto isso dentro da igreja. Eu tenho visto isso dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo. Satanás, de alguma maneira, está se levantando para derrubar nós como igreja. É isso que ele quer. Só que eu vejo também, aí eu fui pesquisar antes de poder falar isso para o meu amigo. Antes de poder falar qualquer coisa, eu fui pesquisar algo. Eu fui pesquisar algumas coisas e Deus foi me dando alguns direcionamentos. Sabe, e o melhor de todos é o seguinte, que é o que eu quero falar um pouco aqui para você nessa noite. Todas as vezes, eu vou repetir, todas as vezes
que Satanás tentou se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, aconteceu duas coisas. A primeira, e a mais óbvia de todos, ele perde. E a segunda, a igreja se multiplica. A igreja se multiplica. Ei, deixa eu te falar algo, a igreja não para. Ei, a igreja pode até estar com as portas fechadas, a igreja pode até estar com as portas do templo fechadas, mas a igreja não para, a igreja é você. Você tem que estar pronto, você tem que estar disposto a guerrear, você tem que estar disposto a se levantar contra Satanás. Essa é a sua função como igreja. Se levantar, se mostrar pronto, falar assim: eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, eu vou lutar, eu vou persistir, eu vou vencer. Todas as vezes que Satanás se levantou contra a igreja, ele perdeu. Todas as vezes que Satanás se levantou contra a igreja propagou o evangelho de forma rápida, de forma eficaz, de forma que ganhou uma multidão para Jesus. Sabe, eu vou te dar alguns exemplos. Lucas, no capítulo 8, verso 22 e 23, diz assim: certo dia Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Eu vou ler só o verso 22 e 23, porque a história você já sabe. Jesus, ele entra no barco e fala para os discípulos: vamos para o outro lado. Ele já sabia que do outro lado ele tinha uma grande obra para realizar. Jesus já sabia que lá do outro lado ele tinha algo grandioso para fazer no nome de Deus. Jesus já sabia que lá do outro lado ele tinha uma obra grandiosa para vencer contra Satanás. E ele entra naquele barco e ele vai dormir, na paz e na tranquilidade. Ei, deixa eu te falar, durma, descansa em Deus. Descansa em Deus. Descansa na palavra dele, descansa naquilo que ele tem preparado para a sua vida. Descansa em tudo aquilo que ele tem falado para você, do que ele te prometeu. Ei, deixa eu te falar, se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Descansa, descansa, assim como Jesus entrou para dentro daquele barco e foi dormir. Descansa nas promessas de Deus, descansa na palavra de Deus. É isso que Deus tem para nós. Descanse, descanse. Só que aí a palavra fala aqui, continuando aqui, que uma grande tempestade se levantou contra eles. E se algo se levanta contra a igreja, isso vem de Satanás. Se algo se levanta, é Satanás tentando impedir. Satanás sabia que se Jesus chegasse lá do outro lado, ele ia perder. Ele ia perder algo muito valioso. Jesus, ele estava indo para o outro lado para expulsar uma legião de demônios de um cara lá, que há muitos e muitos anos sofria com aquilo. Estava possuído por aqueles demônios. E Jesus, os discípulos ficam desesperados dentro do barco. E Jesus sai, acorda e dá uma ordem para o mar se acalmar e para a tempestade parar. E se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, a ordem já está dada. A ordem já está dada. Nenhum mal poderá te alcançar, nenhum mal poderá te afligir, nenhum mal poderá te abater. Jesus está levantando, Jesus está do seu lado, Jesus está te ajudando. E Jesus chega do outro lado, e Jesus fala, aquela legião chega em Jesus, e Jesus expulsa, eu vou ser bem rápido aqui. E Jesus expulsa o demônio daquele homem, e aí aquele homem pega e pede para seguir Jesus. Aí Jesus fala, não, vai e fala para todo mundo o que aconteceu com você. E quem foi que fez isso com você? E Jesus volta. Só que aquele homem, ele vai. E ele fala que ele foi liberto. Ele conta o testemunho vivo da vida dele. Ele mostra tudo que Jesus fez por ele naquele momento. E ele ganha uma multidão de pessoas para Jesus. Uma multidão de pessoas começam a acreditar em quem Jesus era. Uma multidão de pessoas começa a acreditar no poder que há em Jesus. E deixa eu te falar, Satanás tentou se levantar contra Jesus na tempestade, no mar revolto, mas Jesus venceu e foi lá do outro lado e propagou o evangelho de forma gloriosa, de forma majestosa.
Ei, Jesus pode, e Jesus faz, basta confiar. É igual eu estou falando, todas as vezes que Satanás se levanta contra a igreja vence. Todas as vezes que Satanás se levanta, o evangelho é propagado. Eu vou te dar outro exemplo. Atos 14, 19, diz assim: então alguns judeus chegaram da Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. E Paulo, depois que ele tem a visão de quem é Jesus, depois que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele começa a viajar propagando o evangelho. Só que aí ele chega nessa cidade, ele começa a pregar o evangelho. Algumas pessoas começam a acreditar nele. Só que chegam os mestres daquela época e apedrejam Paulo. Apedrejam Paulo tanto que ele é dado como morto e é levado para fora da cidade. Eles tentaram parar Paulo. Eles tentaram matar Paulo. Eles tentaram destruir Paulo. Eles tentaram fazer algo contra a igreja do Senhor, contra o crescimento da igreja do Senhor. Ei, mas deixa eu te falar, Paulo, mesmo dado como morto do lado de fora da cidade, se levanta. Ah, Jesus, Paulo se levanta. E quando Paulo se levanta, ele vem para dentro da cidade novamente e começa a pregar o evangelho com mais garra, com mais força, com mais temor, com mais amor. E muito mais pessoas acreditam no evangelho. E muito mais pessoas se entregam àquela palavra do Senhor. Ei, deixa eu te falar, a igreja pode até ter sido dada como morta nesses dias. Ah, a igreja fechou. Ah, a igreja parou. Ah, a igreja não tem como fazer mais nada, não pode ter mais culto. Deixa eu te falar algo. É hora da igreja se levantar e voltar pregando o evangelho com força total. É hora da igreja se levantar e voltar levando a palavra do Senhor Jesus com força total. Ei, chegou a hora da igreja de Deus mostrar a força que há, a força que tem dada por Jesus, pelo Espírito Santo a nós. Essa é a nossa hora. É nesses momentos quando Satanás tenta se levantar contra a igreja. É nesses momentos quando Satanás tenta acabar com as forças da igreja. É nessa hora que a igreja se levanta ainda mais forte, ainda mais poderosa, para poder levar a palavra do Senhor. E quando Atos 2, quando os discípulos lá em Pentecoste recebem o Espírito Santo, eles começam a pregar o evangelho. E eles pregam o evangelho de cidade em cidade. O livro de Atos é isso, é os discípulos pregando o evangelho. Mas Jesus fala assim: ei, vão até os confins da terra. Mas os discípulos estavam só ali em Jerusalém. Os discípulos só estavam ali na terra deles, nas cidades deles. E aí Satanás se levanta contra a igreja do Senhor. O exército, o império da época se levanta contra a igreja e começa a matar os discípulos que estavam pregando o evangelho. Começa a perseguir os cristãos da época. Sabe o que acontece? A igreja perde. A igreja para ali. Não. Deixa eu te falar algo. A igreja vai até os confins da terra. A igreja consegue, ganha força. A igreja ganha número. A igreja cresce, a igreja vai, a igreja não para. A igreja não para. Ei, deixa eu te falar uma palavra para onde você estiver aí. Você não pode parar. Você não pode parar. Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito melhor para você. Ei, a igreja não para. A igreja cresce. A igreja continua. A igreja leva a palavra de Deus. Essa é a força da igreja. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Ei, você não pode parar. Não. João, ele passa por uma das piores torturas já escritas e estudadas. Ele é jogado, de acordo com a história, ele é jogado num caldeirão de óleo fervente. Meu querido, um caldeirão de óleo fervente. Ele é jogado lá dentro. E aí o povo fala assim: não, agora ele não dá conta de fazer mais nada. Vamos jogar ele na ilha de Patmos. Vamos largar ele lá. Deixa ele lá que agora ele vai morrer sozinho.
Ele não dá conta de fazer mais nada. Acabou para João. E Satanás, mais uma vez, deve que estava lá olhando e falando assim: mais uma vez eu venci. Mais uma vez não, né? Porque ele nunca venceu. Satanás deve que estava olhando e falando assim: agora eu venci. Agora acabou. Agora eu acabei com eles tudo. Mas aí João, mesmo sofrendo dores, largado e abandonado sozinho numa ilha, Jesus aparece para ele na revelação. E João, ele é instruído a escrever a maior profecia que há na Bíblia. O livro mais profético que há na Bíblia, que é o livro de Apocalipse. João, ele tem visões extraordinárias de quem é Jesus. João, ele tem visões extraordinárias da volta de Cristo. E João tem revelações nunca antes vistas, nunca antes ouvidas. Jesus vence Satanás. Sempre, sempre, sempre que Satanás se levanta contra a igreja, sempre que Satanás se levanta contra o ungido do Senhor, meu querido, a igreja vence. O evangelho é propagado, revelações são dadas. É um tempo novo. É um tempo de viver o novo de Deus. Você pode estar achando: eu perdi, eu estou trancado dentro de casa, parado, sem poder fazer nada. Ei, é o tempo de viver o novo de Deus. Como, Mateus? Amor dentro de casa. Sabe algo que eu tenho escutado muito? É a história de pais que nem conversavam com filhos. E nesse tempo de quarentena, como está todo mundo trancado dentro de casa, eles foram precisos conversar um com o outro. Esposos e esposas que não se davam bem em seus relacionamentos, começaram a se entender porque estão dentro de casa e começaram a conversar um com o outro. É tempo do coração dos pais se entregar aos filhos e dos filhos aos pais. Deus está alinhando a sua igreja. Não pense que a quarentena é um motivo de parar a igreja. Não pense que Satanás parou a igreja com a quarentena. Não. Deus está apenas alinhando o seu propósito com a igreja. Está derramando amor dentro dos lares. Está derramando amor dentro das famílias. Ei! Deus está fazendo. Ele não parou. Ele não largou. Ele não abandonou. Ele ainda está fazendo. Deus ainda está fazendo. Não importa, está difícil, o coronavírus está atacando, sim, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo, querido. É hora da gente se posicionar e a gente entender qual alinhamento é esse de Deus com a igreja. Qual alinhamento é esse de Deus com a igreja? Qual é esse propósito que Deus tem com a sua igreja? O que Deus quer com a gente? O que Deus está fazendo com a gente nesse tempo? E qual é o nosso posicionamento como igreja? A igreja precisa guerrear. Chegou a hora da igreja lutar. Chegou a hora da igreja se levantar em fé, em clamor, em oração, em adoração. Essa é a forma que a igreja sempre vence suas lutas. Essa é a forma que a igreja sempre vence suas guerras. É orando. É orando. A melhor arma do crente é o joelho no chão. Essa é a melhor arma de nós cristãos. Joelho no chão. Entra para o teu quarto. Não tem momento mais propício do que essa quarentena para você entrar para o seu quarto, levar a palavra de Deus, fechar a porta, orar, buscar, gemer por Deus, gemer por essa nação. Romanos 8, se não me engano, Paulo ele fala que estamos gerando filhos. A igreja vai começar a ter dores de parto por filhos. É o momento da gente sentir a dor do próximo. Ah, Mateus, mas eu nem conheço as pessoas que estão com esse vírus. É o momento de você sentir a dor do próximo. Chore por pessoas. Ame pessoas. Se entregue por pessoas no seu quarto. Passe um dia orando por pessoas que talvez você nem conheça. Mas passe o dia orando por aquelas pessoas. É hora de chorar, de sentir dores de parto por pessoas. Por almas, por vidas. Deus tem alinhado o corpo de Cristo. Deus tem alinhado a sua igreja.
Nós estamos vivendo esse alinhamento de Deus. A gente fala tanto, eu falo tanto sobre avivamento, sobre o que nós vamos viver, sobre o que eu acredito que a igreja vai viver ainda nesse ano de 2020 que nós estamos vivendo. Aí logo de cara vem vem uma pandemia dessa, que até fecha as portas da igreja. E agora, Mateus? Ei, ore. É em meio ao caos que Deus levanta os seus. É em meio ao caos que Deus levanta os seus. É hora de se colocar na brecha. É hora de se colocar na brecha pelo Evangelho. É hora de se colocar na brecha pela palavra de Deus. Ore, levante. Nos maiores avivamentos da história, a igreja sempre se levantou em meio ao caos. A igreja sempre se levantou em meio a problemas sociais enfrentados na época. Ei, é hora da igreja se levantar em meio ao problema, em meio a uma pandemia, em meio a um coronavírus. Ei, se levante como resposta de Deus. Se levante como resposta de Deus. Ei, eis-me aqui. Envia-me a mim. É hora da igreja ser usada nisso. Ei, chegou a sua hora. É o seu momento. É a sua hora de levar o Evangelho de Deus. É a sua hora de propagar a palavra de Deus. É a sua hora. Ei, Deus, Ele é um general. Isaías 42, versículo 13, fala assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Ei, Deus, Ele é um general. Ei, Ele está esperando o seu exército se posicionar para a guerra. Ele está esperando o seu exército se posicionar para a luta. É hora de orar, é hora de se ajoelhar, é hora de crer que Deus vai fazer. É hora de crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas em Deus. Você pode. Você vai fazer. Você vai cumprir. Você vai vencer. Eu tenho uma palavra para você como igreja nesses dias. Você vai vencer. A igreja do Senhor vai vencer. É a sua hora de se levantar. É o seu momento de colocar o joelho no chão, de clamar, de orar e de pedir pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus para a nossa nação e para o mundo. Chegou a sua hora. É a hora de você levar a palavra de Deus. Sim. Chegou a hora de nós sermos pessoas corajosas. Atos, no capítulo 4, verso 13, fala de duas pessoas corajosas. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ei, deixa eu te falar. Esteja com Jesus nessa quarentena. Esteja com Jesus nesses dias. E aí você vai se levantar em ousadia lá fora. Aqui fala de quando Pedro e João curou o paralítico na porta do templo. Ei, Pedro e João viram para eles e falam assim: nós não temos nada, nem ouro e nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos, levanta e anda. Ei, eles foram ousados. É hora de se levantar com ousadia, com coragem. Ei, igreja do Senhor, esteja com Jesus nesses dias, e você vai se levantar com ousadia. Precisamos ter coragem, precisamos enfrentar os problemas e adversidades. Nós precisamos. A palavra fala quando Pedro e João chegam na porta do templo. E ele olha aquele paralítico fala que o paralítico não tem coragem de olhar nos olhos dele, mas eles falam assim, fitando os olhos ao do paralítico. Ei, eles, o que é isso? Eles falam assim, ele olhou olho no olho. Ele olhou olho no olho. Deixa eu te falar, olha no olho do seu problema. Ora no olho da dificuldade que você está passando e fala que você tem um Deus. Fala que você tem um Jesus que vai te proteger, que vai te levantar, que vai te ajudar em meio a toda dificuldade. É isso que Jesus faz.
Nós somos uma geração que não irá recuar diante dos problemas. Essa é a nossa geração, essa é a nossa hora. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Eu creio que nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. Mas por que você crê nisso, Mateus? Eu vou falar de novo, porque a gente está vivo. Enquanto a gente estiver vivo, nós somos a geração que está mais próxima da volta de Jesus. E eu creio que nós vamos viver isso. Essa é a geração. Ei, nós somos a geração da força. Nós somos a geração do poder. A gente escuta tanto falar, é a geração de Josué. É a geração de João Batista. É a geração de Davi. Deixa eu te falar. Pega tudo. Pega Josué, pega Davi, pega João Batista e fala assim, vamos fazer um ensopado de que cada um fez de bom e nós vamos juntar tudo e vamos ser melhores ainda. Nós vamos ser melhores ainda. Deixa eu te falar algo, Daniel no capítulo 11, no versículo 32, a parte P, fala assim, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ei, deixa eu te falar, você precisa conhecer o seu Deus. Chega, não é tempo mais de viver um Deus só da rede social. Não é tempo mais de crer só nesse Deus que a gente ouve falar de outras pessoas, de pessoas que sobem no púlpito e falam de um Deus para você, e você acredita só nesse Deus que as pessoas falam para você. O povo no deserto vira para Arão e fala assim, Arão, faz um Deus para a gente adorar. E Arão pega e faz um Deus, um bezerro de ouro. Ei, chega de acreditar nos bezerros de ouro. Chega de acreditar no Deus que é desenhado por quem está aqui só pregando. Vai viver, vai ouvir do que Deus quer para você. Entra para o seu quarto, vai ouvir que Deus é esse, o que Deus tem para você, como Deus quer que você haja nesses dias. Não é porque eu estou aqui falando, não é porque outras pessoas sobem nesse púlpito e falam, não é porque tem milhares de pessoas aí nas redes sociais fazendo ao vivo, transmissões ao vivo, falando de um Deus. Ei, é hora de você descobrir esse Deus que a gente tanto fala, esse Deus que venceu todas as batalhas, esse Deus que te amou de tal maneira, que deu seu único filho para que nós, que somos aqueles que cremos neles, não perecemos, mas tenhamos vida eterna. É a hora de você descobrir esse Deus, é hora de você descobrir esse amor que Ele tem por você, esse amor que Ele tem por nós, esse amor que Ele tem por mim. É hora de você se levantar em amor, é hora de você se levantar nesse Deus, nessa palavra, se firme nessa palavra. É assim que nós vamos vencer. Se você conhece o Deus que você serve, então chegou a sua hora de fazer as suas proezas, no nome de Jesus. Chegou a hora de você ser a história. Não só de você ler as histórias. Chegou a hora de você ser a história. Que muitas pessoas vão vir lá e falar assim, olha o que o Mateus está fazendo. Olha o que fulano de tal está fazendo. Ei, é a hora de você ser a história. É a hora de você escrever a sua própria história. É a hora de cumprir o que isso aqui diz. Chegou sua hora de cumprir o que a palavra diz. Cumpra, abraça, se agarre nisso aqui. Esse aqui é o seu manual de vida. É o seu manual de instrução. Assim como você compra, quando você compra algo e vem o manual de como montar, de como fazer, de como cuidar. Está aqui. Aqui mostra até como você foi montado. Aqui fala que antes mesmo da fundação do mundo você é amado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Aqui mostra o que você tem que fazer diariamente. Aqui mostra como você tem que agir diante das dificuldades. Aqui mostra como você tem que se levantar em meio aos problemas, em meio às crises. Aqui mostra tudo. Não se preocupe, você já venceu.
Você já venceu. Já vencemos como igreja. Hoje à tarde, eu estava numa reunião por videoconferência com alguns pastores do Brasil todo. E o pastor que estava dando essa reunião era o Gabriel Cartenas. Ele não é brasileiro. E ele falou algo interessante. Ele falou assim: enxergue a crise como uma oportunidade de expandir. E ele também falou assim: o que o inimigo quis dividir, Deus está usando para multiplicar. Ei, é momento de crise, é momento de dificuldade, é hora de expandir. Como eu falei, todas as vezes que Satanás se levantou contra a igreja expandiu, a igreja levou as boas novas, a igreja levou o evangelho de forma eficaz. Você abre as redes sociais hoje, você abre o WhatsApp, você abre... E o WhatsApp não, que o WhatsApp não faz live. Você abre o Instagram, você abre o Facebook, você abre o YouTube, tá cheio de igreja fazendo transmissão ao vivo, o dia inteiro. Tem igreja que passa o dia inteiro fazendo transmissão ao vivo, você até enjoa. Meu celular toda hora chega aqui, ó, tal igreja está ao vivo, tal igreja iniciou o culto ao vivo, toda hora. Isso não tinha antes. Isso é bom. Olhe com os olhos bons. Olhe com os outros olhos. Isso é bom. A palavra tem sido propagada. Você vê cultos ao vivo aí de igrejas que está dando 15 mil pessoas vendo. Tem igreja que nem cabe 15 mil pessoas. Você vê cultos aí no YouTube onde pessoas têm aceitado Jesus pela internet. Onde pessoas têm crido na palavra de Deus pela internet. Onde pessoas têm visto o amor de Jesus pela internet. Muitas vezes a internet chega num lugar que a igreja, o templo, as quatro paredes não chegam. É momento de olhar para a crise como uma grande oportunidade de expandir. Vamos expandir o reino de Deus. Vamos levar essa palavra para os quatro cantos da terra. É a nossa hora. É a nossa hora. A matemática do reino de Deus é diferente. Essa frase me impactou demais. O que o inimigo quis dividir, Deus está usando para multiplicar. Dividir na matemática pode até ser algo ruim, que você vai diminuir, né? Que quando você tem dois, você dividiu, cada um fica com um. Então vai diminuir. Mas deixa eu te falar, a matemática do reino de Deus é diferente. Quando você se humilha, quando você quer ser menos, aí você é mais. Quando você é fraco, aí você é forte. Ei, se Satanás quis dividir, o azar dele é que Deus fez foi multiplicar. Deus fez foi crescer. Deus fez foi fazer com que a palavra de Deus se expanda, com que a palavra de Deus vá, com que a palavra de Deus seja levada de formas diferentes. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez. Deixa eu te falar, não veja essa crise, não veja esse momento pelo qual nós estamos passando como um problema. Veja como uma oportunidade de você se levantar como igreja. Veja como uma oportunidade de você se levantar como alguém que vai fazer a diferença lá fora. É a sua hora. É o seu momento. Ei, chegou a nossa hora sim. Essa frase a gente tem ouvido tanto. Chegou a nossa hora Brasil, sim, chegou. Aí você fala assim, Mateus, quando eu pensei que tudo ia acontecer de uma forma diferente, teve coisas sobrenaturais em fevereiro, teve o Descende, onde reuniu mais de 150 mil jovens ouvindo a palavra de Deus, sendo enviados. E aí na hora que eles vão ser enviados, eles é trancado dentro de um quarto. Aí como é que fala que chegou a hora se a gente tem que ficar trancado dentro de casa? Deixa eu te falar. Hoje eu li algo muito interessante, eu quero encerrar essa palavra falando disso. Eu li algo na internet muito interessante. Todas as vezes que uma flecha vai ser lançada, quando ela se encontra com um arco, antes dela ser lançada, ela tem que ser puxada para trás. Ei, milhares de pessoas se colocaram dispostos a ser enviados, a serem lançados.
Mas chegou o momento de Deus, como um arqueiro, Ele está puxando a igreja, falando assim, dá uma seguradinha aqui, para poder pegar mais pressão, para você ficar mais tempo no seu quarto, para você ficar mais tempo ouvindo a palavra de Deus, para você ficar mais tempo refletindo na palavra de Deus, que na hora que eu te soltar, você vai alcançar objetivos que você nunca imaginou que você iria alcançar. Você vai alcançar objetivos, lugares que você nunca imaginou que você iria chegar como igreja. Ei, Deus está te preparando. Entenda esse tempo como um tempo de preparo. Entenda esse tempo como um tempo de orar por vidas, de gemer por almas, de ter dores de parto como igreja, para você ser enviado e você alcançar pessoas que você nunca imaginou, você alcançar lugares que você nunca imaginou, você chegar onde você nunca sonhou que iria chegar. Ei, chegou sim a nossa hora, chegou sim o nosso tempo como igreja. Sim, nós vamos vencer. Sim, nós vamos levar o evangelho de Deus de forma palpável e amável, que nós vamos alcançar milhares e milhares e milhões de pessoas. Sim, nós vamos viver todas as promessas de Deus para nossas vidas. Sim, esse é o nosso tempo. Acredite, não tenha medo, não tenha medo. Creia que Deus já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz. Obrigado por todo o aprendizado, por tudo que o Senhor tem nos dado nesses dias, por todas as palavras proféticas, por tudo que o Senhor tem usado pessoas para se levantarem, para serem canal de bênção nas nossas vidas nesses dias. Obrigado, Papai. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado por cada sonho, por cada planejamento, por cada unção, por cada derramado do Teu poder sobre nossas vidas. Obrigado pela Sua palavra que é vida e que transforma nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque nós cremos e nós já profetizamos que nós já vencemos todo o mal. Nós já vencemos todo o mal. No Senhor nós descansamos e no Senhor nós acreditamos que nós podemos ir além. Obrigado, Papai. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.